Olá, bem-vindos! Hoje, o nosso desafio é bem interessante. Nós vamos pegar 4 textos antigos, que à primeira vista não têm nada a ver um com o outro, e descobrir como eles se juntam para contar uma única e poderosa história. É quase um quebra-cabeça. Então, vamos lá, vamos montar essa história juntos. Nossa primeira peça é um salmo. Mas olha, não é um salmo qualquer. É como uma convocação para que o universo inteiro, e eu digo tudo mesmo, se junte num grande coro para louvar seu Criador. Imagina só, um coro que tem estrelas e até monstros marinhos. A segunda peça nos leva para o meio do deserto. Lá, um homem chamado Moisés dá de cara com Deus, num arbusto que está pegando fogo, mas misteriosamente as chamas não o destroem. Um encontro que, sem exagero, mudou a história. E a nossa terceira peça, bom, essa é um confronto de ideias. Líderes religiosos da época tentam armar uma cilada para Jesus com uma pergunta bem capciosa, daquelas cheias de armadilhas, sobre a vida após a morte. E por último, a quarta peça é uma carta. É um alerta bem sério sobre uma figura do futuro, um tal de homem do pecado, que vai se levantar contra Deus e tentar tomar o seu lugar. É um texto que fala sobre engano e, claro, sobre resistência. Certo, um coro cósmico, um arbusto em chamas, um debate teológico e um futuro enganador. O que diabos isso tudo tem em comum? Parece uma mistura sem pé nem cabeça, né? Mas essa é justamente a pergunta que a gente vai responder, montando este quebra-cabeça juntos. Vamos começar com a primeira peça, o Salmo 148. É ele que estabelece a base, o alicerce de toda a nossa história. A ideia de um Criador que é digno do louvor de tudo e de todos. Dá uma olhada na abrangência dessa lista. Não se trata só de pessoas num templo, de jeito nenhum. O texto convoca os anjos, o sol, os monstros marinhos, o vento, até reis e crianças. É um chamado para que toda a existência, sem nenhuma exceção, reconheça de onde veio. Ninguém, absolutamente ninguém e nada fica de fora. E aqui, bem no finalzinho do Salmo, tem um detalhe crucial. Esse Criador não é uma força distante, impessoal. O texto diz que ele busca a proximidade, que ele quer um relacionamento íntimo com o seu povo. E olha, isso muda completamente o jogo. Agora vamos para a segunda peça e ver como essa ideia se aprofunda. O livro de Êxodo não só confirma essa proximidade, como revela quem é esse Criador de um jeito bem dramático. A cena é muito forte. Moisés, um fugitivo de 80 anos, está literalmente no meio do nada. E é ali, naquele lugar improvável, que Deus intervém diretamente, mostrando que ele não é um espectador passivo da história. Pelo contrário, ele é um participante ativo. Quando Moisés pergunta o nome de Deus, a resposta é de uma profundidade incrível. Eu sou o que sou. Teologicamente, isso é algo gigantesco. Significa que ele é a própria fonte de tudo que existe, que ele não muda, que é constante e, acima de tudo, que é fiel às suas promessas. Aquele criador do Salmo agora tem um nome e um caráter bem definidos. Agora vamos avançar bastante no tempo para nossa terceira peça. Séculos depois, Jesus pega essa mesma história da sarça ardente e usa ela num contexto totalmente novo, super inesperado, um debate sobre a ressurreição. Então a situação é a seguinte: os saduceus, um grupo que não acreditava em ressurreição, tenta colocar Jesus numa sinuca de bico. Eles criam um cenário hipotético todo complicado de uma mulher que se casa com 7 irmãos para tentar ridicularizar a ideia de vida após a morte. Mas Jesus vira o jogo, ele não cai na armadilha. Em vez disso, ele vai direto na raiz da questão, usando um texto que eles mesmos respeitavam. E aqui vem a conclusão brilhante de Jesus. Ele argumenta que quando Deus se apresentou a Moisés como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, patriarcas que já tinham morrido há muito tempo, ele estava na verdade afirmando que, para ele, eles ainda estavam vivos. Portanto, o Eu Sou, o Deus que existe, é um Deus de vivos e não de mortos. A ressurreição se torna uma consequência lógica de quem Deus é. Isso nos leva direto para a peça final do nosso quebra-cabeça, a Carta aos Tessalonicenses. Por quê? Ok. Se Deus é o Criador de tudo, está presente e é o Deus dos vivos, qual a implicação disso na prática? Qual é o e daí da história toda? O contexto aqui é uma comunidade de gente com medo, confusa. Eles estavam ouvindo todo tipo de teoria maluca sobre o fim do mundo e a ansiedade estava lá em cima. Paulo escreve para acalmá-los, mas não com promessas vazias. Ele os prepara para tempos que seriam, sim, bem difíceis. E aqui está o ponto crucial.
A base da esperança deles não é a ausência de problemas, mas a natureza do Deus em quem eles acreditam. O mesmo "Eu sou o Deus dos vivos" é quem oferece eterna consolação e boa esperança. A esperança deles está ancorada no caráter de Deus, que não muda. Certo, chegou a hora. Vamos juntar todas as 4 peças e finalmente ver a imagem completa que elas formam. É hora de conectar todos os fios. Percebe a progressão? Começa com um chamado universal para louvar um Criador. Em seguida, a gente descobre que esse Criador está pessoalmente presente e se revela como Eu Sou. Depois, a gente entende que esse Eu Sou é o Deus dos vivos, com poder sobre a própria morte. E, finalmente, essa verdade se torna a fonte de uma esperança que não se abala, mesmo no meio do caos. É uma única e coerente mensagem. Tudo isso parece ótimo na teoria, mas e na prática? Como é que alguém consegue louvar um Deus criador e presente quando está enfrentando um sofrimento que parece inimaginável? Pensa na história de Corrie ten Boom, presa num campo de concentração nazista por esconder judeus. Os alojamentos eram infestados de pulgas, uma miséria. E a irmã dela, Betsy, insistiu que elas agradecessem a Deus por tudo, até mesmo pelas pulgas. Soa como loucura, não é? Mas o motivo disso só apareceu mais tarde. Elas descobriram que os guardas se recusavam a entrar no alojamento delas justamente por causa da infestação de pulgas. Isso deu às mulheres a liberdade de orar e ler uma Bíblia que tinham escondido, sem serem incomodadas. O louvor delas não era sobre se sentirem bem, era um ato de confiança de que o Deus dos vivos estava presente, mesmo ali. E isso nos traz de volta ao começo. O Salmo nos diz que toda a criação, o sol, as montanhas, os oceanos, está o tempo todo cantando o seu louvor. A questão que fica para cada um de nós é: que papel a nossa própria voz, a nossa vida, desempenha nessa sinfonia universal?